Boa tarde para você que está na audiência do Consulta ao Doutor. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e participando com a gente. O WhatsApp da programação à sua disposição. Manda mensagem, sugira tema e participe também dos assuntos de hoje. Vamos aí anotar, já também guardar na agenda do celular para comunicar rapidinho com a gente. O WhatsApp é código de área 11 3337 5886. Acompanhe e interaja com a nossa programação pelas redes sociais. Instagram, @HitTV. Facebook, Hit TV Oficial. YouTube, Hit TV ao vivo. E você também acompanha a programação ao vivo pelo site hittv.com.br. Apresento com muita honra os nossos convidados de hoje. Já trago o tema para vocês. Seja muito bem-vindo, Dr. Gabriel Gami, ao Consulta ao Doutor. É médico do esporte e mestre em ciência da saúde. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui. Muito obrigada. E também a gente cumprimenta o Dr. Marcel Menon, otorrinolaringologista. Opa, boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Maria, o prazer é meu. A gente hoje se propõe a conversar com a nossa audiência sobre um assunto que está no dia a dia das famílias. A gente diz isso porque observa, tanto na UBS, no postinho, nos prontos-socorros, o aumento de pessoas indo por conta de algum evento em relação às doenças respiratórias. Isso por conta não só do inverno frio, mas das características dessa estação. A gente hoje vai falar sobre o clima neste inverno de 2024, sobre o efeito do Laninha. Vamos entender isso no nosso bate-papo de hoje. Mas começando, doutor Marcel, o que acontece com a saúde do nosso pulmão, daqui das cavidades superiores, né, nariz, ouvido, por que essas doenças agora estão tão presentes? Pois é, quando a gente fala doenças respiratórias, é um grupo bem grande de doenças, né? E tem especificamente duas que sofrem mais nessa época do inverno. A primeira delas são as doenças infecciosas, que são as síndromes gripais, né? Que estão associadas a algum vírus, os vírus que sempre tiveram por aí, né? Adenovírus, rinovírus, os vírus da gripe e agora também o Covid de uns anos para cá, né? Que pelo fato de ser um tempo mais frio, a tendência das pessoas ficarem em locais mais fechados, né? Existe uma maior chance de propagação desses vírus, principalmente quando a gente está exposto a pessoas, né? Alguma situação que aumenta essa transmissão, como as crianças, por exemplo, né? Sim. Então, as crianças são um vetor muito importante desses vírus respiratórios. O outro grupo de doença muito importante também são as doenças alérgicas, né? Que aí a gente coloca rinite alérgica, asma, bronquite, que também pelo fato da gente ficar em locais mais fechados, né? Às vezes utilizar o umidificador porque está chovendo menos, aumenta também a exposição a fungos, a uma parede que esteja mais úmida e que junta mais fungo, né? Que também pode ter, e pelo próprio tempo seco também aumenta a exacerbação dessas doenças. Então, acho que é sobre tudo isso que a gente precisa conversar hoje. E conversar sobre formas de deixar o organismo assim, ó, 100% para poder encarar o que cada estação do ano traz. No caso do inverno, com as características, né, que a gente está tendo esse ano, tempo mais seco, clima oscilando muito. A gente está em São Paulo em dias frios, nós tivemos uma entrada de inverno, uma semana muito quente na semana passada. Então aí entra a medicina do esporte, entra um outro olhar sobre a nossa saúde, inclusive cardiorrespiratória, doutor Gabriel. Sim, todo esportista ou todo candidato à atividade física devia, em primeiro lugar, fazer o seu check-up e ver se está tudo em ordem. Obviamente, o exercício no frio requer uma série de cuidados. Agora mais o frio e o clima muito seco. Nós estamos não tem chovido, está bastante seco. Acaba o exercício no ambiente muito seco, acaba levando todo mundo para o otorrino ou para outras condições, porque não faz muito bem. Então a hidratação precisa tomar muito cuidado, precisa tomar cuidado aí com cuidados com as vias aéreas e precisa ter o diagnóstico, né? Indivíduos alérgicos precisavam ter um diagnóstico claro do que é que precisa ser feito para evitar, para tentar correr na frente da condição. Sim. A medicina do esporte, na sua vida, né, doutor, e na observação dos seus pacientes, o que ela vem contribuir para a gente fazer essa trilha que o senhor acabou de dizer, que é chegar na frente?
Então, você tem que fazer o check-up do indivíduo. Eu acho que todo candidato à atividade física, quer porque queira ou quer porque precisa, Sim. e aí é uma briga a gente convencer alguém que a atividade física vai fazer bem, precisa fazer um check-up, você precisa ter uma linha de base. E uma coisa que a gente faz muito e acaba descobrindo os alérgicos que deveriam ter percebido antes, é um teste chamado ergospirometria. O indivíduo vai correr com equipamento, além de correr na esteira, com equipamento que capta a ventilação dele, e a gente pega muito algo que é o broncoespasmo, a asma induzida por exercício. E você fala com o indivíduo, ele nem sabia que tinha. Você trata e o indivíduo de repente vira de um corredor medíocre a um excelente corredor, porque ele corria com espasmo de vias respiratórias e não sabia, porque ele só tinha isso na atividade física. Olha Imagina. que interessante. Uma forma da gente fazer o diagnóstico, né? Infelizmente, às vezes numa situação que não é a ideal, era melhor ter chegado antes no check-up, como o senhor destacou para a gente, mas o benefício da atividade física, não só para o esportista, né, no nível dos grandes treinos, como o senhor trabalha, mas colocar atividade física no dia a dia também é um recado que a gente vai passar hoje para a nossa audiência, e isso é importante para a saúde. Eu brigo com alguns pacientes porque eu falo, olha, você pode fazer atividade física ou pode tomar o remédio. Ele dá logo o remédio, doutor. Eu falo, vai na porta do consultório e vê o que está escrito. Medicina do exercício e da atividade física. E você veio me procurar porque, tudo bem, eu vou te dar o remédio, mas você teria uma alternativa talvez mais saudável, às vezes não. Às vezes aquela condição clínica requer também a medicação, mas a atividade física é benéfica, tem que ser modulada, porque muitas vezes, como a proposta aqui, alguém com uma doença respiratória não pode simplesmente sair fazendo atividade física sem pensar e sem ser orientado. Mas, no geral, faz bem. Sim, a gente vai então ter a oportunidade, não só de ouvir o Dr. Gabriel, já estamos, mas também o Dr. Marcel, e a partir da sua pergunta, isso que é muito bom, interaja com a gente, código de área 11 3337 5886. Sabe que no início da sua fala, Dr. Marcel, o senhor dizia, né, dessa condição dos dias mais frios, do inverno, das pessoas ficarem em locais fechados. E, por outro lado, o Dr. Gabriel trabalha com quem está buscando o outside, né? Não só a atividade física, mas muito também do contato com a natureza. Então, assim, os mergulhos, as grandes expedições, né? Que o senhor trabalha com esse tipo de esportista, sim, não é isso, Dr. Gabriel? Então, eu queria um pouquinho desse panorama, como é que a gente pode orientar quem está nos acompanhando sobre essa tendência da reclusão, né? Às vezes a gente acha que é para proteger e aí é uma faca de dois gumes, né? Porque é uma proteção por um lado, mas uma exposição a um conjunto de vírus e bactérias que ficam ali sendo cultivados, até fungos, o senhor falava, doutor Marcelo? Eu acho que na verdade não é nem por nesse intuito de proteção, é simplesmente porque tá frio, né? Frio. Se a gente fica Quer todo se mundo aqui proteger dentro, do fica frio. todo mundo quentinho, né? Sim. Mas assim, não é só a parte interna, né? Não é só ficar fechado dentro de casa que pode predispor a essas condições, né? Sim. Como o doutor Gabriel estava falando dessa condição dessas pessoas que vão fazer o exercício físico e tem o broncoespasmo durante o exercício físico, sim, o frio e o ar seco por si só também são condições que em determinadas pessoas podem predispor a esse broncoespasmo, né? Então, assim, você estar fora fazendo um exercício sem ter um diagnóstico correto, sem ter uma preparação correta, que nem o Dr. Gabriel estava falando, também pode piorar a saúde respiratória, né? E até mesmo o desempenho físico, né? E eu não digo nem desempenho do ponto de vista profissional, às vezes é simplesmente o conforto, aquele atleta amador, né, que está buscando o esporte ali do dia a dia para manter um condicionamento físico, certamente também vai ter um rendimento diminuído se ele não tiver fazer esse check-up, né? Ter certeza que as vias aéreas, que a forma como a troca gasosa está sendo feita no pulmão dele seja de uma forma adequada. Mas isso também vai ao longo da vida variando, né? A gente, por exemplo, como mãe, a gente vai perceber no dia a dia o que a criança está apresentando. Alergias que surgem, dificuldades que vêm, às vezes, até, por exemplo, uma bronquiolite, aí vira o bebê chiador. Uhum. Aí você passa a primeira infância naquela atenção, né? Pensando o que pode fazer de esporte para essa criança poder ter um desenvolvimento pulmonar melhor. Então, nesse dia a dia, o que
mais acontece, para a gente dar essa atenção para quem está nos acompanhando. Então, assim, poxa, esse sintoma, aquele sintoma, eu preciso realmente procurar um médico e investigar, seja para o adulto ou no caso dos cuidadores em relação à criança, doutor. Bom, então, assim, acho que, como eu falei, né, são duas situações diferentes, a parte infecciosa e a parte alérgica, né? Então, a bronquiolite, por exemplo, ela está associada a um vírus que chama vírus sincicial respiratório, né? E assim como ela, também outras doenças infecciosas. Então, o primeiro ponto que é muito importante do ponto de vista de prevenção, sempre vacinação, né? Então, existem uma série de vírus e de bactérias que causam doenças respiratórias que estão contempladas no calendário vacinal e o próprio vírus sincicial respiratório agora tem uma vacina também para a gente prevenir e que dá muito trabalho. Eu também tenho criança pequena em casa, também tive uma pequena que teve a bronquiolite, é uma coisa que é um amplo espectro que pode acontecer. Pode ter as crianças que ficaram gripadinhas e que fica tudo bem, agora tem crianças que são internadas e que precisam ficar um período no hospital e a gente tem que tomar cuidado, né? Da parte infecciosa também, a gente sempre ter essas medidas preventivas, né? Porque assim, o vírus a gente já sabe bem, né? Então é um vírus que estava numa pessoa que está contaminada e que acometeu uma outra pessoa que, por algum motivo, aquele vírus se tornou uma doença, né? Sim. Então a gente precisa prevenir essa situação. Então, sempre lavar bastante a mão. As crianças que estão chegando da escola agora, já tira a roupa, já dá um banho, lava bastante a mão. A lavagem nasal, que eu acho que é um tema que seria muito legal a gente discutir também, porque tem se discutido muito até em redes sociais, né? Para justamente evitar que aquele vírus que está presente no nosso meio acabe se tornando uma doença. Vamos já falar daqui a pouquinho sobre a lavagem nasal, então, uma técnica para crianças, adultos. Tem muita desinformação e informação que a gente precisa reiterar para quem nos acompanha. Participe, código de área 11 3337 5886. E esse olhar da medicina do esporte é mais para o adulto, para aquele que está em treino? Ou esses conhecimentos podem ser agora aqui compartilhados, doutor, para a gente pensar na situação daí das mães que estão colocando na rotina da família um olhar sobre o chegar antes e ter no esporte ou na atividade física uma garantia de saúde. Nosso corpo precisa disso, né? Precisa de movimento. Não, sem dúvida, a atividade física deve começar na infância. Quando a gente fala em doenças respiratórias, uma atividade física que chama muito atenção, tradicionalmente, porque funciona, é a natação. Particularmente nas doenças alérgicas, precisa modular, o doutor Marcel sabe, tem criança que não pode com cloro, então você vai procurar uma... Hoje tem as piscinas salinizadas, o tratamento da água é muito importante, e tem que ficar de olho nisso, quer dizer, a criança vai desenvolver musculatura respiratória, aquela musculatura que ajuda ela a respirar melhor. Por isso que, tradicionalmente, a gente falava o asmático tem que fazer a natação. Não é só isso, mas a natação favorece porque esse indivíduo fica mais forte com a musculatura respiratória, lida melhor com a condição, mas, ao mesmo tempo, eu não posso levar essa pessoa para uma atividade física que desencadeie uma crise. Sim. Respirar bem vai desde o esporte, da atividade física, até os exercícios que o especialista, o otorrino, vai passar, um fonoaudiólogo vai passar, um fisioterapeuta vai passar. E à medida que a gente vai para a vida adulta, fica tudo muito mais fácil quando essa cultura de praticar atividade esportiva. Agora, o único cuidado com a criança é não tornar aquilo um martírio para ela. Sim. Se é aquela criança que vai, na nossa época, puxada pela orelha para ir para a natação. Aí você já traumatizou e você não vai ter um esportista no futuro. O senhor tem dicas de como fazer essa inserção do esporte na vida? Especialmente aí infância, jovem, de uma maneira mais light? Porque essa situação que o senhor colocou de pegar pela orelha e levar, muitas vezes as famílias acabam fazendo isso. Inclusive se tem aí um sobrepeso na infância, né? A gente vê que a criança não sai do sofá mesmo. A gente vai falar então sobre essas dicas, sobre a lavagem nasal daqui a pouquinho. Porque esse tema, ele é trazido hoje por conta do que a gente está vivendo, ó. Estamos no hemisfério sul no inverno, um inverno que começou quente. E agora, São Paulo, sul do país, temperaturas baixas e tempo tá seco, pelo menos aqui na capital paulista. Vamos saber como é que tá então esse inverno. Quem conversa com a gente, muito obrigada, a meteorologista Josélia Pegorim, ao vivo. Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, Josélia?
Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. A gente agradece muito a sua participação aqui no Consulta ao Doutor. Você que tem um trabalho imenso de informação e bons conteúdos sobre clima, saúde e, portanto, qualidade de vida. Conta pra gente por que o inverno nesse ano tá desse jeito. Frio um dia, calorão no outro e tempo muito seco. Olha, Maria, a primeira coisa que a gente precisa entender, o inverno acabou de começar. Então, a gente não pode dizer assim, o inverno está sendo porque ele acabou de começar. O que ficou muito fora, digamos assim, do prumo, né, foi o nosso outono. Nós tivemos situações de bloqueio atmosférico, então, assim, nós tivemos um outono muito mais quente e muito mais seco do que ele deveria ser. Tá? Então, maio e junho praticamente não choveu no sudeste, no centro-oeste do país e principalmente temperaturas muito altas. Então, assim, esse período de secura no ar, porque aí não chove muitos dias, já começou mais cedo. Agora, a gente teve, nesse fim de semana, a passagem de uma frente fria muito forte. Ela estava prevista, a gente começou a avisar no começo da semana passada, olha, cuidado com esse finalzinho de junho para julho, vai ter essa virada no tempo. Então, passou essa frente fria, ela trouxe uma massa de ar frio polar muito forte. Por isso a temperatura caiu tanto. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente que estava lá nos seus 28 graus, né, caímos ontem, foi uma tarde de 12 graus. Hoje já está menos pior. Então, o que acontece agora? A gente vai ter alguns dias com esse frio, né? Particularmente, ainda tem muita umidade aqui em São Paulo. No interior de São Paulo, choveu um pouco, que não chovia há muitas semanas. No Rio também. Agora, de forma geral, o nosso inverno, ele é um inverno seco. Ele é um inverno, assim, apesar dessa queda de temperatura muito brusca que a gente teve, isso não significa que daqui para frente vai ficar fazendo frio o tempo todo. Não, tá? Até porque as massas polares passam, elas não ficam paradas o tempo todo, né? Então, a partir de quarta-feira, por exemplo, já vai dar uma esquentadinha, mas não volta aquele calorão que a gente tinha. Agora, outras ondas frias poderão vir, sim, e certamente virão. Mas se a gente fizer as contas, Maria, o que a Climatempo está prevendo? Que o nosso inverno, na verdade, ele vai ser mais quente do que poderia ser, tá? Então, assim, menos frio, digamos, do que poderia ser. Então, vai ser um inverno que a gente não vai ter um super frio o tempo todo, tá? Então, mais quente, com temperaturas acima da média e uma preocupação com menos chuva. Já é uma época muito seca, chove muito pouco no Brasil, na maior parte do Brasil, nessa época do ano, tá? E esse inverno, então, menos chuva ainda. Só que já começou a parar de chover em maio. Então, hoje a gente tem, assim, situações dessa secura. Essa secura do ar é uma coisa que vai acompanhar grande parte da população brasileira ainda por meses, né? Nós só vamos começar a parar de falar de secura mesmo quando chegar a primavera. Secura, Josélia, e queimadas, qualidade do ar pior. E aí a gente ainda vendo, né, as nossas árvores que precisam tanto ser plantadas em quantidades, sofrendo com esse fogo todo. Exatamente. Essa é uma outra grande preocupação desse nosso inverno, porque assim, parou de chover mais cedo hoje, então parou de chover já em maio, em junho já chove muito pouco. Então o que acontece? Quando a gente ficou com uma temperatura muito acima do normal, então a evaporação foi muito maior. O que é evaporação? É uma perda natural de umidade pela superfície. O que significa? Aquele calorão todo que a gente sentiu em maio e agora em junho, porque só esfriou no finalzinho, né, no último fim de semana de junho, tirou mais umidade. Então, assim, os solos estão mais secos do que eles deveriam estar nesta época, a vegetação está mais seca do que deveria estar nesta época do ano. E daqui para frente, só algumas frentes frias muito especiais conseguem provocar alguma chuva pelo interior do Sudeste ou no Centro-Oeste, por exemplo. Então, assim, às vezes esfria, mas não chove. É o que aconteceu agora, inclusive, em muitos locais, tá? Então, a gente não pode contar com a chuva. E daqui para frente, eu costumo dizer, Maria, o seguinte, que os faxineiros da atmosfera são a chuva e os ventos. Essa é uma época do ano onde a gente tem pouquíssima chuva e muitas vezes aquele ar paradão.
O resultado, as camadas mais baixas da atmosfera, elas ficam naturalmente mais poluídas. Então, você tem poeira. Às vezes nem a fumaça, não é a poeira em suspensão. E as queimadas só pioram a situação, né? Então, assim, a população tem que ter muita consciência de como agir, assim, assim, o exemplo mais clássico que a gente tem, né? Por exemplo, que o pessoal que vai acampar, cuidado com a fogueirinha que vai fazer, está viajando, bituca de cigarro, não faz isso não. Não pode, não pode, não pode, não pode. Por uma questão de civilidade mesmo, para você não sujar, né, as ruas do país, as rodovias, mas principalmente é essa bituca de cigarro que pode desencadear um incêndio florestal. Né? Então, assim, daqui para frente, todo o cuidado é pouco. E a população tem que tomar consciência e ajudar nesse cuidado, né? Acho que uma boa palavra é cuidado com a nossa vegetação, porque isso é a sua casa também, né? O ar que você respira também é a sua casa, né? Sim. Josélia, muito obrigada pelas informações, né, por esse alerta, essa mensagem de cuidado que você deixa aqui para a audiência da Hit TV e do Consulta ao Doutor, e parabéns pelo seu trabalho. A gente ouve, viu, bem alto, plantemos árvores. Um abração. Exatamente. A minha hashtag é hashtag mais árvores. Isso, mais árvores. Um abraço, muito obrigada mais uma vez. Ok, uma boa semana para todos. A gente volta aqui para os estúdios com o Dr. Gabriel, Dr. Marcel. Vamos pegar um gancho aí no tema da poluição, desse tempo seco. O que a gente pode fazer em relação aos cuidados com a família e evitando, né, ou tratando adequadamente as doenças pulmonares desse período? Bom, tempo seco significa que a gente está perdendo água para o ambiente, né? A gente está se desidratando. Então, acho que a principal palavra, a principal recomendação é hidratação. Hidratação começa por beber água. Então, beber bastante água a todo momento para a gente sofrer menos com essa situação que a gente acabou de escutar. E uma atenção especial à população dos idosos, porque os idosos, com o tempo, eles vão perdendo essa capacidade de sentir sede e não percebem que estão perdendo essa água e não estão conseguindo repor. E a água é uma substância fundamental para todos os processos do nosso organismo, né? E além de tudo, o idoso às vezes fica preocupado de não querer fazer xixi, acordar para fazer xixi durante a noite, então bebe menos água. Então, assim, precisa tomar prestar bastante atenção com essa população especificamente, tá? Em relação às vias aéreas especificamente, além da hidratação com a boca, lavagem nasal. Vamos, né, demonstrar então para o pessoal. A lavagem nasal, assim, existem basicamente dois grandes tipos, que é a lavagem nasal de baixo volume, que é feito com spray, com conta-gotas e mesmo com aquelas latinhas, né, que a gente chama de jato contínuo, ou a lavagem nasal com alto volume, que se popularizou muito assim, nos últimos tempos, principalmente nas redes sociais. A gente vê bastante as crianças e adultos também fazendo aquela lavagem, seja com a seringa, seja com essas garrafinhas ou com a lota, que é basicamente aquela lavagem que entra por um lado e sai pelo outro lado do nariz. E que o que ela tem de grande benefício em relação à lavagem nasal de baixo volume é que, além dessa capacidade de hidratação, de umidificação da mucosa do nariz, ela também ajuda a remover o excesso de secreção e dos bichos que estão lá dentro, né? Sim. Então, a gente usa muito em algumas situações. Na verdade, assim, para todas as situações, não existe contraindicação para uma pessoa que já faria a lavagem nasal de baixo volume. Tem algumas situações muito específicas de malformação ou a pessoa que tem algum risco de aspiração, né, de se engasgar com a lavagem nasal, mas de forma geral ela é bem segura, tá? E uma grande dica, uma coisa muito importante que a gente vê as pessoas fazendo de errado é fazer a lavagem nasal com muita força, com muita pressão. O intuito dessa lavagem nasal de alto volume é que seja alto volume e baixa pressão, ou seja, não pode apertar com muita força, sim, tanto a garrafa quanto a seringa. Lá no fundo do nosso nariz, a gente tem uma comunicação entre o nariz e a orelha, que chama tuba auditiva. E essa tuba auditiva, ela é responsável por equalizar a pressão de dentro da nossa orelha com o ambiente. Sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente vai andar de avião ou vai descer a serra que dá um estalinho, né? Sim. Quando a gente faz aquela força no nariz?
Se a gente faz a lavagem nasal com muita força, esse líquido pode passar por dentro dessa comunicação e parar dentro da nossa orelha e predispor otites. Então, por isso que é tão importante destacar essa questão de não fazer a lavagem com muita força, apertar muito forte. A técnica em si não tem erro, ela é segura, o senhor destacava. É uma técnica segura da lavagem nasal com alto volume. É sempre legal conversar com o médico, né, para Sim. saber se tem alguma contraindicação à lavagem nasal com alto volume, mas de forma geral ela é super segura. A forma que a gente explica, né, para o paciente fazer é colocar no nariz, né, então vedar bem essa passagem. E na primeira vez que você for fazer, ao invés de apertar com a mão inteira, usa só a pinça, faz bem fraquinho, mesmo que não entre por um lado e saia pelo outro, para você ir testando, né, e vendo qual que é a sensação desse alto volume de líquido passando dentro do nariz. E com o tempo vai acabar se tornando natural, né? Sim. A gente sempre fala também para abrir a boca, algumas pessoas falam para falar um A ou um pá, 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 porque isso ajuda o palato, que é uma estrutura que fica lá no fundo da nossa garganta, a fechar a comunicação que tem entre o nariz e a nossa boca, para o líquido não ir para dentro da garganta, e aí naturalmente, apertando, esse líquido entra por um lado e acaba saindo pelo outro. Uau! E Eu... cuidado com esses vídeos performáticos, pois né? é. Isso é uma coisa perigosa. Perigoso, não é bom. Pois é sempre bom perguntar para o médico, ter uma orientação direitinho de qual que é a técnica correta. E assim, o sinal de alarme importante é estar sentindo dor de ouvido, sentindo o ouvido estalar enquanto está fazendo a lavagem, significa que está fazendo com muita força. Então, aperta mais devagarzinho, porque senão pode ter problema. Pode chegar a ferimentos, por exemplo, tímpano, essas estruturas Pode também? chegar a dar uma otite, né? Então, Otite. se for um líquido para dentro da nossa orelha média, isso pode predispor uma infecção e todas as complicações associadas a isso. Não é comum, mas é um problema que a gente tem que evitar. Preferência entre as fórmulas que vêm prontas e que a gente adquire na farmácia, ou dá para fazer fórmulas caseiras também para esse... Dá para fazer fórmulas caseiras, tem muitos médicos que recomendam. Pessoalmente não é a minha favorita, tá? Sim. Porque o sal, o bicarbonato que vendem no supermercado, eles não têm a mesma pureza do sal e do bicarbonato feito em uma indústria farmacêutica, seja no soro que já compra pronto, seja no soro que vem nos sachêzinhos, né? Então assim, não tá errado, não é isso que eu tô falando. Uma preferência pessoal é por esses soros que a gente pode pegar no SUS mesmo, ou mesmo comprar na farmácia. Sim, vale o investimento, é mais seguro, não é? A qualidade maior. A gente tem um pouquinho mais de certeza também da concentração correta. Da concentração correta. Eu preciso perguntar sobre temperatura. A dúvida da mãe, né? Qual a temperatura, como é que a gente faz aí um teste adequado de temperatura? Idealmente, a melhor temperatura é a temperatura do nosso corpo, que é aquele quentinho gostosinho, Sim. tá? Então, assim, as pessoas que O compram... tato já dá conta Só dele. de colocar o dedo é mais ou menos a temperatura que a gente toma um banho. Lógico que isso tem variação, tem gente que toma banho super quente e super frio, mas é mais ou menos a temperatura que é agradável para o nosso corpo, né? A água muito gelada, então aquelas pessoas que compram uma quantidade muito grande de soro e deixam armazenada na geladeira, vai dar uma sensação de ardor e uma irritação no nariz muito grande. Então não tem problema armazenar na geladeira, mas antes de fazer a lavagem, esquentar um pouquinho no micro-ondas ou ferventar não, aquecer numa chaleirinha, né, para que fique essa temperatura gostosinha para o corpo. Tem pessoas que querem fazer numa temperatura ambiente, né? E tá tudo bem, isso não é um grande problema. O problema principal é se for muito gelada ou também se for muito quente causar uma queimadura, né? Para a gente concluir esse rol de informações, é indicado quando há uma crise diariamente, quem se beneficia mais da lavagem? Olha, não faz mal fazer a lavagem todos os dias, né? Então, eu nessa situação de pai, com um filho pequeno, ainda mais nessa época de inverno, que semana sim, semana não, meus filhos estão encatarrados, a gente costuma fazer a lavagem o máximo que dá. Também não vou ser o hipócrita aqui de falar que eu faço tudo direitinho todos os dias. Às vezes não dá. A gente tenta. Mas Muito essa bom. época que as crianças estão mais encatarradas, a gente costuma caprichar bem na lavagem nasal, justamente para evitar que se torne alguma doença, que tem que tomar antibiótico, que tem que tomar algum remédio. Então, mal não faz. Agora, tem pessoas que têm algumas doenças crônicas, né? Que aí a gente recomenda um ritmo, uma frequência e algum tipo de lavagem mais específica.
Aí já passa pelo médico, faz o tratamento adequado, não é? Da doença crônica e tem as orientações sempre. E mais do que isso, né? Aqui na Hit TV, no Consulta ao Doutor, você ainda pode esclarecer outras dúvidas sempre. A gente vai para o intervalo convidando você a permanecer e participar com a gente. O WhatsApp do programa, código de área 11 3337 5886. Já voltamos. Você continua com a gente aqui no Consulta ao Doutor pela Hit TV. Participe! Hoje a gente fala sobre as doenças respiratórias no inverno. Tivemos informações da Clima Tempo com Josélia Pegurim sobre as características do inverno de 2024, previsões. A gente que já enfrentou um outono quente e seco. O doutor Marcel, que está com a gente, otorrinolaringologista, aproveitou e trouxe dicas de como enfrentar esse tempo seco a partir da técnica de lavagem nasal. E daqui a pouquinho o doutor Gabriel, médico do esporte, vai nos contar da importância de utilizar esses aparelhos. Diz o nome para quem está em casa, doutor Gabriel, por gentileza. Então, esse aqui é o Respiron e esse é o Shaker. Mas você não vai usar isso sem orientação e sem prescrição médica. Mas a gente vai conhecer a funcionalidade deles, a importância para enfrentar e tratar doenças respiratórias crônicas. Então, continue conosco e participando com a sua pergunta pelo WhatsApp do programa. Mais uma vez para você, código de área 11 3337 5886. Segunda-feira é dia do quadro Seu Direito aqui no Consulta ao Doutor. Quem está com a gente? Dr. Leonardo Girundi. Vamos lá? Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria! Mais um dia aqui na sua companhia para tratar do seu direito. Então, se você tem uma dúvida, uma pergunta, mande pra gente. Nos mande a sua dúvida que eu vou te responder aqui. Você já deve ter anotado o nosso WhatsApp. Se não, aproveite agora. 11 3337 5886 3337 5886 ou pode também mandar a sua dúvida e pergunta pelo nosso e-mail no seodireito@hittv.com.br e também aproveite para me seguir no meu Instagram e mandar lá sua dúvida e sua pergunta também no @Leonardo Girundi. Olha aqui, ó, essa pergunta não fala de onde é, mas fala que é o Mauro Gonçalves. Se você é como o Mauro, tem alguma dúvida aí, mande sua dúvida. Ele aqui se identificou, mas você poderia não se identificar. Às vezes o assunto é muito pessoal, muito constrangedor e você não quer falar o seu nome. Então você pode colocar o seu nome e falar assim, olha, por favor, não cite o meu nome, que eu vou respeitar a sua vontade, ok? Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Fui fazer um Pix e errei a pessoa. E ela alega que não recebeu. Pois conheço a pessoa que mandei. O que posso fazer? Consiga esse valor de volta? Obrigado. Consegue esse valor de volta. É óbvio que consegue esse valor de volta. Mesmo que você não conhecesse a pessoa, você poderia ingressar judicialmente. A primeira coisa é fazer o que você fez. Fazer contato direto e pedir, olha, eu fiz errado, você pode me devolver? A pessoa fala, não entrou aqui na minha conta. Você fala assim, olha, eu tenho um comprovante. Você pode tirar ali no seu extrato, vai ter o comprovante que o dinheiro saiu e foi para uma outra conta bancária. Então você tem o comprovante. Aí você mostra para a pessoa. E a pessoa fala, não recebi não. Então se a pessoa se nega a devolver aquele valor, você pode ingressar judicialmente pedindo não só que ela devolva, mas que ela pague inclusive uma indenização por esse trabalho que você está tendo. É uma indenização por danos morais, porque às vezes, por exemplo, você pegou aquele valor, você transferiu para pagar o seu aluguel. E agora você não tem o dinheiro para pagar o aluguel mais. Então, além de não ter depositado errado, você criou um problema com uma outra pessoa. Então, você pode pedir os juros, a multa que você está pagando ali e, inclusive, uma indenização por danos morais. Avise a pessoa antes de fazer isso. A justiça é sempre o último caminho. O contato é possível resolver os nossos problemas com uma boa conversa, ok? Mas você pode fazer isso. Lembrando, gente, as pessoas falam, achado não é roubado. Aquilo na nossa lei fala que é. Então, se você achou alguma coisa, tem alguém que é dono daquilo. Então, se você achou alguma coisa, independente do lugar, devolva. Procure saber de quem é. E se você recebeu um valor na sua conta que não é seu, não é devido, devolva. O melhor caminho é isso. Tudo que a gente planta, a gente colhe.
escolha muito bem as sementes que você tem colocado por aí, tá bom? Um grande abraço e até breve. Sempre um privilégio. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Está aí, doutor Leonardo, respondendo a sua pergunta aqui no Consulte ao Doutor. Continuamos ao vivo nos estúdios com o tema das doenças respiratórias nesse período do inverno. E a gente volta com o doutor Gabriel para, na medicina do esporte, né, o quão importante observar condições climáticas para um bom trabalho de treino e mesmo aqueles praticantes de esporte de fim de semana estar atento a informações como a doutora Josélia nos trouxe, né, da Clima Tempo. Estamos aí num período seco e por conta das queimadas e a falta de chuva, inclusive com uma poluição grande, não só nas grandes cidades, mas Brasil afora. Então, é preciso mais atenção para os treinos, doutor? Muito. E olha que paradoxo. Pegue, por exemplo, corredores. Tudo que eles não querem é correr no calor. Você perde performance. É sabido, maratonistas escolhem provas no frio, porque eles vão melhor. Por outro lado, o clima seco demais que costuma acompanhar essa estação leva à desidratação, o indivíduo tem que estar muito atento a isso, tem que estar atento aos horários. Então, eu ia treinar hoje às 7 da noite. Fui para a esteira do clube, porque eu não vou treinar, está um baita frio, está errado, podia ter treinado ao ar livre e tal, teria suas vantagens, mas muito atento à hidratação, muito atento às roupas, o que é que você usa no clima frio. Então, existem as roupas inteligentes que, ao mesmo tempo, te aquecem, mas permitem que você perspire adequadamente. Roupas leves, para você, tirando conforme uma cebola, você não vai encasacado fazer uma atividade física, porque o teu corpo produz muito calor. Quando você entra numa academia, 10 minutos você está suando. Então, você vai tudo encasacado fazer atividade física, não vai dar certo, e você tirou aquele casaco, sobrou uma camisetinha. Então, sempre pensar em se vestir em camadas, mas ficar atento. E especialmente pessoas que têm algumas condições clínicas não devem fazer atividade física no frio exagerado. Então, procurar um ambiente climatizado, com temperatura adequada, que pode ser academia, assim por diante. Sim. Em relação à hidratação durante o exercício, eu sempre tive dúvida. Né? É um golinho, é 1 litro, são 2 litros, a gente vê academias, né? Garrafas grandes, pequenos copos. Qual que é a melhor forma de fazer hidratação no exercício físico? Então, tem gente que fala golões. O problema é que é melhor você ter um pouquinho para dentro do que um monte para fora. Então, tem que tomar adequadamente, que não te faça mal, que não te cause refluxo. Imagine que você vai fazer um exercício com um peitoral com um monte de quilos e você toma antes 300 ml de água. Não é uma grande ideia. Então, existe uma adaptação pessoal, mas é importantíssimo você ter a tua hidratação diária. Como você vai fazer? Golinhos ou tomar copos? Não importa. Importa é manter uma hidratação, importa você monitorar, e aí eu posso falar, mas monitore a cor da sua urina, do seu xixi. Se durante o seu dia o xixi não está cor de champanhe ou não está incolor, tem algo errado, você está desidratando. É uma maneira um pouco empírica, mas funciona para manter qual é a hidratação daquele indivíduo. Porque o correto mesmo é você ir no nutricionista, ele vai fazer a conta. Você precisa de 40, 50 mililitros por quilo de peso por dia, fora atividade física. Porque você perde, especialmente nesse clima seco, cada vez que você respira, você está jogando a sua umidade fora e está pegando de volta um ar seco. E na atividade física, o que acontece? Você respira várias vezes, está jogando mais ainda a sua hidratação e está pegando de volta o ar seco. Sim. E o uso dos isotônicos é recomendado, doutor, para quem? Então, o isotônico, numa atividade de endurance, particularmente numa corrida, num mountain bike, num passeio na montanha, você está perdendo sais também. Então, só tomar água, você vai acabar não retendo essa água, você vai acabar urinando ela e vai diluir seu sangue exageradamente. Existe até uma coisa muito perigosa, para a maioria das pessoas não acontece, mas para um maratonista, um indivíduo que faz o endurance, ele tomar água demais, ele pode diluir o sangue. Dr. Marcel Sag pode levar a uma condição perigosíssima, que é a baixa de sódio no sangue. Chama-se hiponatremia, pouco sódio no sangue. Pode levar até a parada cardíaca. Então,
Ideal é usar o isotônico, mas saber como usar. Não é... Você vê criança, isso me deixa doido. Criança na escola, o pai mandou usar Gatorade no lugar da água. Mas para quê? Está enchendo uma criança de sal antes da hora. O isotônico tem sal, então ele tem que ser usado na hora correta também. Saber usar. Aí é o médico, nutricionista. Sim. Vai com cautela. Sob orientação. Sob orientação. Doutor Marcel, a gente daqui a pouquinho vê os aparelhos para os doentes crônicos, né, que têm doenças respiratórias, mas essa relação, né, de hidratação, alimentação, sono, são pilares importantes para tratar e prevenir doenças respiratórias. Também. Com certeza. E dentro disso, assim, algumas coisas que a gente precisa se preocupar também dentro de casa, né? E coisas que a gente pode fazer. O umidificador é uma delas, né? Então, o umidificador acaba sendo um bom aliado também nesse tempo seco para a gente deixar o ambiente dentro de casa um pouquinho menos seco, mas também demanda cuidados, né? Então, a gente tem que fazer uma higienização muito adequada. Porque você pega aquele umidificador que ficou guardado o ano inteiro, pode ter juntado um monte de fungo lá dentro, você põe água e põe ele na tomada, vai começar a dispersar fungo no ambiente inteiro e vai piorar ainda mais a sua rinite, né? Então, isso demanda muito cuidado. Ficar com o umidificador ligado 24 horas, junto com o ar-condicionado ligado, né? E aí esse ambiente artificialmente úmido, digamos assim, com o ar-condicionado artificialmente gelado, também é uma outra condição que pode predispor o broncoespasmo e a crise de asma e piora da rinite também. Então, 3 a 4 horas por dia, evitar de ficar tanto com ar quanto o umidificador ligado a noite inteira, são algumas dicas importantes. E os aquecedores, né? Hoje o ar no quente, para quem tem a tecnologia do inverter, ou usa o aquecedor mesmo. Aí precisa melhorar, dar um aporte de umidade no ar, doutor? Com certeza, né? Então, assim, quando o índice de umidade do ar está abaixo de 50%, trazer um pouquinho mais de umidade para o ar sempre vai ser uma coisa benéfica. E lembrar também assim, do problema de ar-condicionados ou o inverter do aquecedor também para a gente ter uma manutenção adequada no filtro. Porque também pode juntar sujeira, pode juntar fungo e aquilo tudo está dispersando no ambiente. Locais de trabalho, mais atenção ainda, os ambientes corporativos, né, Exato. Doutor? Tanto corporativo quanto em casa também, né? Isso. A gente acabou não conversando, mas da parte alérgica, né? Da rinite, da asma. A rinite alérgica, a asma, elas são uma alergia, né? E vamos fazer uma comparação, uma analogia, que nem a pessoa que tem alergia a camarão, por exemplo. Toda vez que a pessoa come camarão, ela tem sintoma, né? Não tem um remédio ou uma cirurgia que eu vou dar para essa pessoa poder comer camarão todo dia. A parte mais importante é a prevenção, evitar dela ter contato com camarão. A mesma coisa com as doenças respiratórias. Então, o primeiro passo é a gente tentar fazer uma adequação ambiental para evitar que a gente fique exposto aos principais alérgenos, que são os bichinhos, as partículas que deflagram alergia. Então, poeira, tapete, carpete, cortina, que a gente não limpa muito, né? Sim. Pelo de cachorro, de gato, também é uma coisa que as pessoas têm bastante alergia, né? Locais que tenham muita umidade, então aquela parede descascando, né? Então que a gente vê na parede de um banheiro aquelas manchinhas verdes, aquilo é fungo, aqueles em geral são os piores alérgenos que causam mais sintomas. E também outras substâncias que não causam alergia por si só, mas que pioram uma crise alérgica. Então, a poluição, que a gente está encarando bastante, fumaça de cigarro, né, produtos químicos de forma geral, tudo isso piora esse status inflamatório das nossas vias aéreas. Doutor Gabriel, condições alérgicas que são de causas genéticas em geral, né? Passa de pai para filho, lá em casa tem uma fila, assim. O pai tem, a mãe tem, o filho tem 2 vezes, o outro filho também tem. Isso não nos impede de colocar aí na nossa... Para quem tem a vocação, né? Tem o sonho de colocar a atividade física de maneira mais profissional. Como essas questões são tratadas e tem benefícios com o esporte de rotina e de uma forma mais intensa? Olha, sem sombra de dúvida. Você vai... Eu vou dar um exemplo fora da doença respiratória, o diabetes. Antigamente, você pegava um garoto, um diabético juvenil, e você não pode fazer nada na sua vida. Hoje a gente tem mecanismos de controle do diabetes para que o indivíduo leve a vida o mais normal possível. E a atividade física para o diabético
torna o diabetes dele muito melhor controlado e sem as sequelas, sem as consequências tardias. Nas doenças respiratórias também. Eu preciso de musculatura respiratória. Tem uma série de esportes muito adequados. Agora, eu não vou pegar um garoto, levar ele para correr no mato, num momento como agora, um clima super seco, com um monte de poluentes, onde eu vou desencadear a crise dele. Então, tem que procurar adequar a atividade física àquilo que não faça mal para o indivíduo, para aquela condição que ele tenha. Mas, sem dúvida, eu nunca vi o esporte ser maléfico, a não ser mal prescrito ou em excesso, né? Então, mal prescrito, mal realizado, sem um acompanhamento, né, de uma equipe profissional que tem para isso, nutricionista, fisioterapeuta, médico do esporte. O problema aqui, infelizmente, vamos olhar a população do Brasil. Nem todo mundo tem condição de procurar um fisioterapeuta, um educador físico que vai saber dosar a quantidade de exercício, um médico que vai dizer para ele, olha, você tem tal doença respiratória, você não pode fazer tal esporte. Eu vivi muito no mergulho, tem condições proibitivas para o mergulho. O Dr. Marcel deve ter muito contato com isso, com alguns problemas de orelha média e tal. O indivíduo não pode ser mergulhador. Então, mas a gente nem sempre tem para a nossa população essa possibilidade. Escuta, você precisa de um nutricionista. Sim. Aí a coisa falha um pouquinho. Sim. Só para complementar o raciocínio dessa frase que você trouxe, né? Será que a pessoa que tem uma doença alérgica respiratória pode fazer esporte, pode ser atleta profissional? Eu acho que a resposta é exatamente o inverso. O esporte vai ajudar essa pessoa a lidar com a doença respiratória justamente para fortalecer toda a musculatura respiratória, né? Isso vai ajudar ele a ter uma menos exacerbação e um controle melhor da doença. Então, o esporte sempre é recomendado. Olha que coisa boa. Complementar o que o Dr. Marcel disse, você não tem ideia da quantidade de atletas de natação, campeões que entraram na natação por causa de asma. Lá foi a mãe, o pai, a avó, a família levar todo dia, ou dia sim, dia não, para a piscina, para poder melhorar a respiração da criança, né? Pois é. E toda essa situação, né, que a gente tem num país continental com tantas características e diferenças, né? A gente está aqui no grande centro, São Paulo, fala aí com o interior do Brasil, mas o Consulta ao Doutor te possibilita a informação. E ela é o princípio da cidadania, né? Então, muito obrigada por você estar com a gente e participando. Tem pergunta agora na tela, vamos conferir. A Dora, ela diz, boa tarde, mora em Manaus, Amazonas. Olha que bom ter essa audiência aí no norte do Brasil, Dora. O meu filho tem 11 anos, ele tem alergia respiratória. A professora pergunta, doutor Marcel, ele tem alergia respiratória de ácaro, poeira de casa e de vez em quando fica com os olhos inchados. Ele faz treino de futebol, grama sintética. Quando volta, já fica com os olhos coçando. O que eu posso fazer para melhorar? Bom, acho que em primeiro lugar procurar um médico, né? Se ela já tem esse diagnóstico, né, que ele tem alergia especificamente aos ácaros e acho que algum fungo, né? Ela certamente já está acompanhando. E assim, existem uma série de possibilidades de tratamentos, né, para a rinite alérgica, que vão começar em primeiro lugar com essa parte de adequação ambiental, também com algumas alternativas medicamentosas e tem também a vacina para alergia, né, que a gente chama de vacina, mas é a imunoterapia, é o nome correto, que basicamente o que vai acontecer, ela pega micropartículas do ácaro, por exemplo, se é o alérgeno que ele tem alergia, e pinga uma gotinha desse ácaro debaixo da língua. Na outra semana, aumenta a dose. Na outra semana, aumenta a dose, para que você possa estar habituado a estar em contato com esse alérgeno sem deflagrar sintomas, né? Isso tudo é uma indicação médica, não são todas as pessoas que têm alergia que têm indicação a fazer esse tipo de tratamento, mas pode ser uma alternativa que o médico, que o pediatra dessa criança e o alergista dessa criança também vai poder prescrever, né? Agora, além de tudo, eu acho que é importante a gente tentar identificar o que está acontecendo, qual é o momento que ele está piorando e está tendo essa piora. Será que é em casa? Será que
que é no futebol, né? É muito comum a gente ouvir a história da natação, que o Dr. Gabriel mencionou, que tem gente que tem alergia a cloro, mas é relativamente raro você ter alergia ao cloro. O mais comum é que na academia, na verdade, o banheiro é super úmido, tem um monte de fungo e, na verdade, a criança é alérgica ao fungo do banheiro da academia da natação e não ao cloro em si, né? Então, assim, essa investigação da gente tentar identificar qual que é a partícula, qual que é a situação que está piorando o nariz dela, também é uma coisa muito importante para a gente tentar prevenir. Então, acompanhamento médico para poder fazer essa investigação e tratamento adequado. A gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, o tempo está terminando. Doutor Gabriel, lhe ouvindo, eu penso algo que está em mim, porque a gente precisa disso, né? A todo momento, não vive sem, que é o respirar. E respirar bem é saúde, é qualidade de exercício, melhor performance e para doenças crônicas, inclusive na medicina da saúde, no esporte, na medicina do esporte, me desculpe, a gente tem, o senhor trouxe para nós dicas, vamos mostrar para nossos telespectadores? Perfeito, mas... É sobre orientação médica, né? Sim, sob orientação médica, Sob orientação médica. E muitas vezes sob orientação de um fisioterapeuta respiratório. Sim. Quando você fala de uma doença pulmonar crônica, você vai ver um outro equipamento que eu não trouxe e que todo mundo hoje em dia tem, que é o oxímetro. É preciso olhar quanto esse indivíduo está saturando de oxigênio com os exercícios que ele está falando. Eu estou com um indivíduo que já tem o pulmão parcialmente comprometido e tudo que eu não quero é piorar a oxigenação dele. Esse aqui é um equipamento bastante simples, desde que bem prescrito, desde que orientado quanto o indivíduo usa, é o tal do Respiron, é para usar de cabeça para baixo. Então, você vai fortalecer a musculatura respiratória, você vai fortalecer um pouquinho a musculatura da laringe, etc., muito ligado até à voz e outras coisas. Então, basicamente, eu higienizei antes, hein, gente? Estou fraco. Mas, enfim, tem outras respirons mais fortes, mais fracos, que você vai, se é que você vai obter um equipamento desse, sob orientação. Sim. E vai ser prescrito tantos minutos por dia de exercício e assim por diante. Esse outro é o shaker, que o princípio é muito parecido, é gerar uma resistência respiratória, faz esse barulho estranho, por isso que o nome de shaker. E cada um vai ser indicado para o indivíduo. Mas tem coisas muito mais simples. Tem uma garrafa PET com um canudo, é o Vox, o canudo Vox, você pode ficar borbulhando água. Então, dependendo da condição clínica do indivíduo, vai ser prescrito tal exercício. Você vê muito isso em pós-operatório, o indivíduo que está acamado, que não pode sair. Então, a gente traz o exercício respiratório ao indivíduo também, para que ele não tenha uma doença respiratória por ter ficado muito tempo parado. E trate condições já existentes também, doutor? Com certeza, com certeza. Às vezes a gente fica só tentando mascarar a situação ou ficar tomando remédio, né? Mas às vezes a criança ronca porque tem talvez uma adenoide, uma amígdala aumentada e precisa fazer uma cirurgia, né? E é por isso que ela está respirando de boca aberta e respirar de boca aberta traz uma série de outras alterações, tanto no dente quanto na faringe. Então, às vezes parece, a gente fica repetindo isso toda hora, de procurar o seu médico, mas realmente é importante para a gente identificar de fato onde é que está o problema e no final das contas não ficar gastando dinheiro à toa com remédio ou outras coisas que talvez não seja a causa de fato do seu problema. Agora, quando a gente fala das gripes, resfriados e uma série de doenças respiratórias, que inclusive, né, vão se repetindo aí ao longo dos anos, a cada estação, se são crônicas como as alergias, né, tem esse fundo genético, vai acontecendo sempre, o risco ou de negligenciar o tratamento ou de automedicação, ele está sempre ali, né, doutor Marcel? Pois é, eu acho que também é uma coisa que vai muito dessa relação de confiança com o médico. Porque nas doenças respiratórias, a grande verdade é que, na grandíssima maioria das vezes, elas são autolimitadas, né? O que isso significa? O vírus vai morrer sozinho no nosso corpo, você vai tomar um analgésico, um antitérmico e está tudo bem. E não precisa procurar o pronto-socorro no primeiro sintoma respiratório, né? Até porque esse também é um outro problema, né? Da superlotação de pronto-socorro e às vezes você está com um resfriadinho à toa e vai para o pronto-socorro e pega uma outra doença que é pior ainda. Então, assim, é importante ter essa relação com o médico para ele poder orientar essas situações, quando que tem que
para o pronto-socorro quando não tem. Se você é um paciente que tem uma maior predisposição a evoluir para um quadro grave, eventualmente procurar o pronto-socorro mais cedo. Então, uma pessoa idosa, Sim. ou se é uma pessoa que tem alguma doença crônica, que se tiver uma infecção associada, pode ter alguma complicação. Sim. Então, encontrar equilíbrio, eu acho que é a resposta para quase tudo na nossa vida, né? Ai, que coisa boa. A gente chega ao final do Consulta ao Doutor. Muito obrigada, doutor Gabriel, doutor Marcel. Destaco as redes sociais. Doutor Gabriel, Instagram, @doutorgabrielgame. E a gente tem também o Instagram do doutor Marcel, @doutormarcelmenon. Nosso agradecimento, sejam sempre bem-vindos ao Consulta ao Doutor. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, Maria. Se me permite só mandar um beijo pro meu filho, porque ele ficou muito choroso hoje a hora que eu ia sair de casa, mas eu falei que eu ia mandar um beijo para ele. Ele falou, então pode ir, papai. Pra quem que é? É o Arthur. Um beijo, Arthur. Muito obrigada a toda a nossa audiência, a toda a equipe que levou o Consulta ao Doutor até você no dia de hoje. Nos vemos num próximo programa. Até!